Meus amados irmãos, nós estamos hoje reunidos como igreja do Senhor para assim estarmos refletindo sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus manifesta por sua palavra aos nossos corações. Como é sabido dos irmãos, nós estamos tentando trabalhar uma série de mensagens que começou ainda no Gênesis e queremos chegar ao Apocalipse, salvo algumas ocasiões, como do último domingo, quando tivemos o culto de ceia, quando nós estivemos trabalhando outro texto que não a sequência daquilo que já vimos falando. A última mensagem nessa sequência de estarmos pregando desde Gênesis até Apocalipse ficou na criação. E hoje, ainda dentro da criação, nós queremos pensar com os irmãos a respeito de um tema muito importante para a vida da igreja, para a vida das famílias, para a vida de todos nós. Ainda dentro do aspecto da criação, hoje nós vamos falar sobre a formação do lar. E eu quero usar somente um versículo inicialmente, aqui no capítulo 2 de Gênesis. Nós não estaremos nessa lógica de pregar cronologicamente ou seguindo de Gênesis a Apocalipse, texto a texto, mas nós estaremos dando ênfase principalmente nas histórias, nos pontos que entendemos mais importantes para se refletir e para entendermos sobre aquilo que Deus espera para a sua igreja, para a humanidade e para com as famílias. Falta ainda eu dizer nessa noite, ainda nessa parte introdutória, que parte daquilo que hoje, principalmente na introdução da minha mensagem, estarei compartilhando e falando com os irmãos, faz parte de um estudo que tivemos em 2 momentos. O primeiro estudo, lá ainda no acampamento das crianças, quando foi se trabalhado um tema com a irmã Gisele. E a irmã Gisele foi trazida para trabalhar a mesma temática, agora sobre a ótica da igreja e das famílias da igreja. E ontem à noite, às 19h30, aqui nesse mesmo lugar, nesse templo, ela esteve trazendo uma reflexão, irmãos, libertadora, uma ministração iluminadora aos nossos corações. Uma vez por mês, nós temos o culto top, testemunho, palavra e oração. E muito daquilo que ontem foi compartilhado aqui à noite, foi muito interessante no que diz respeito àquilo que eu já vinha durante a semana pensando em trabalhar com a igreja no dia de hoje, no domingo, falando sobre a formação do lar e falando sobre os princípios da formação do lar e, sobretudo, sobre cuidados que eu e você, como pais, que nós, como família, deveremos estar assim observando. Eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse texto é bastante conhecido de todos nós. Esse texto vai falar sobre o primeiro casamento que houve na Bíblia. Vai falar sobre a formação do primeiro lar. Esse texto vai dizer a expressão de Deus que diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei então uma adjuntora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Esse texto vai contar a história de que Jesus, ou melhor dizendo, Adão, procura dentre toda a criação de Deus alguém que lhe fosse compatível. E diz a palavra de que ele não encontrou ninguém que lhe servisse. Deus então faz Adão adormecer,
tira dele uma costela e ali faz uma mulher. Faz Eva e apresentando Eva a ele, ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E então, depois deles estarem ali no jardim, o Senhor, então, instituindo o primeiro casamento, dá as diretrizes e as orientações sobre a criação do primeiro lar. Chego, então, no versículo 2, capítulo 2, versículo 24, quando ele vai nos dizer assim, Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne, uma só pessoa. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e eles serão uma só carne. Diante desse texto, diante de tudo que eu já falei até esse momento, a pergunta que não cala, a pergunta introdutória para a nossa reflexão nessa noite seria: essa foi a instituição do primeiro lar? Foi a instituição da primeira família? Baseado nesse texto, baseado nessa história, poderíamos perguntar então, por que a família existe? Qual a razão da existência da família na terra? Você já parou para perguntar para você mesmo qual a utilidade de minha família na terra, no reino de Deus? Qual a importância dela para o Senhor? Qual a importância dela para o reino de Deus? Será que o Senhor a constituiu, a instituiu simplesmente para que ela existisse sem nenhum propósito? No capítulo 2 de Gênesis nós temos a primeira resposta que vai dizer: para que o homem não esteja só. Não é da vontade de Deus, não alegra o coração de Deus a solidão da humanidade, a solidão do homem, a solidão da mulher. Deus não se alegra nisso, Ele não tem prazer. Então nós poderíamos, a grosso modo, inicialmente dizer que uma das razões possíveis para que a família existisse, para que o primeiro lar fosse constituído, era para que o homem não estivesse só. A segunda razão, amado de Deus, da qual entendemos ser a razão pela qual a família veio a existir, é porque ou para que Deus se revele a nós. Por que a família existe? Porque Deus deseja se mostrar a nós. Porque Deus deseja revelar-se a nós. Digo isso, irmãos, porque Deus usa figuras familiares para se mostrar a nós, para se revelar a nós. Ainda quando do casamento, eu estava dando um curso de noivo essa semana para uma irmã que vai casar dia 10 aqui na igreja. E eu dizia a ela, falei, olha, nós trocamos tudo. Como assim, pastor? Eu perguntei a ela, quem entra primeiro na igreja? O noivo ou a noiva? Aí ela por um momento pensou e disse, é o noivo. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a noiva, que é a igreja, está esperando pelo noivo, ou o noivo está esperando pela igreja? A noiva está esperando pelo noivo. A noiva, a igreja, é representada pela mulher que no ato do casamento está aqui encontrando-se com o seu noivo ou o seu marido. E o esposo representa quem? O próprio Jesus, né? O noivo que virá buscar a sua noiva.
Então Deus usa essas figuras familiares, amado de Deus, para se revelar a nós. Então a família não existe aleatoriamente. A família existe por um propósito. E nós precisamos entender qual é esse propósito. Primeiro, um propósito macro da família como um todo. E depois o propósito individual meu, inserido nessa família, da qual Deus deseja usar para revelar-se a mim mesmo, a minha família como um todo e, consequentemente, a toda a terra, a todas as demais famílias. Por isso, ainda no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver o Senhor dizendo e imputando a Abraão a incumbência de ser bênção em todas as famílias da terra. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Igreja Batista Ebenezer, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, cada família aqui constituída tem sobre os nossos ombros o peso de entender que as demais famílias e toda a terra, todo o universo será bendito por nossa causa. O que Deus fez no Éden foi a família, não a igreja. O que Deus criou no Éden foi a família. E por vezes estamos dando mais importância à igreja do que à família. Mais um erro cometido por nós. A família em primeiro lugar. E aí, estando bem na família, nós vamos poder estar bem na igreja. Nós vamos poder servir na igreja. Porque a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o relaxadamente aqui, a aplicação não é só fazer de qualquer jeito. É fazer na igreja sem que faça em casa. É aí que é o grande gargalo. Há muita gente querendo servir na igreja. Há muita gente querendo fazer coisas para a igreja. Mas não se tratou em casa. Porque o lugar de tratamento não é a igreja, o lugar de tratamento é a casa. O lugar de se preparar é em casa, porque em casa é o preparo de Deus para que nós sirvamos melhor na igreja. Então o que Deus fez primeiro no Éden não foi a família, foi a igreja. Por que será que o Senhor não fez primeiro a igreja lá no Éden, para depois fazer a família? Há um propósito. Há um propósito nisso e nós aprendemos isso, inclusive ontem, na fala da irmã, ontem à noite. Então, Deus quer se revelar a nós por meio da família. Não tenha dúvida, não há outra possibilidade, não há outro meio de sermos edificados se a edificação não começar em casa. Se não há princípio em casa, não há princípio na igreja. Se não há referência em casa, não há reverência na igreja. Se não há bênção em casa, não haverá bênção na igreja. Está alinhado, está condicionado. Não é assim porque nós falhamos. Vocês já imaginaram se todas as famílias fossem aquilo que Deus espera que elas fossem? Alguém segurava a igreja? Não segurava a igreja. Por que a gente não faz muito do que deveria fazer? Porque nós estamos, amassando barro e pisando, querendo sair do lugar e não sai. Por quê? Porque as famílias que eram para abençoar a igreja, abençoar o reino, carecem de mais cuidado do que se operaciona. Não faz o que precisa ser feito. Não é assim porque nós falhamos. Sua família, ela tem revelado Deus como deveria? Confesso para vocês que essa pergunta, ontem, feita ao grupo aqui presente, me sacudiu. Me fez pensar.
E eu então olhei para a minha família e fiz essa pergunta para mim mesmo e disse: será? Será que a minha família tem revelado a Deus como se deveria? Pergunta que eu repasso para os demais nessa noite, para refletirmos. Eu disse inicialmente que a família é o meio pelo qual o Senhor vai abençoar toda a terra. A família é o meio pelo qual o Senhor vai se revelar às pessoas. Então eu não posso sair de uma mensagem como essa sem perguntar: a minha família tem revelado Deus como deveria revelar? Como você tem olhado os seus filhos? Quem são os seus filhos na ótica do reino para você, para a sua vida? Os filhos, irmãos, eles são a recompensa de Deus para os pais. Filhos são a recompensa de Deus para os pais. É a Bíblia que vai dizer. Os filhos são herança do Senhor, presentes de Deus a nós. Filhos são recompensa de Deus para com a nossa vida, com Deus. Porque é esperado, amado do Senhor, que os filhos venham à nossa vida depois de uma experiência nossa com o Senhor. Então, filho é recompensa. Então, precisamos tratar os nossos filhos como tal. Deus não criou a igreja, antes a família. Não perca seus filhos por causa do reino ou por causa da igreja. Não perca seus filhos por causa da religiosidade. Não perca seus filhos no caminho por querer simplesmente, meninos, que eles sentem, que eles fiquem quietos. Não é sobre isso que eu estou falando. Amem os seus filhos a ponto de não permitir que eles se percam em detrimento de uma religiosidade, em detrimento de uma regra, de um regramento que nada se edifica, antes destrói. Que os seus filhos, que os nossos filhos amem a igreja, mas eles vão amar a igreja se primeiro eles amarem a casa, o nosso lar, a instituição divina que o Senhor assim estabeleceu. Tudo começa em casa e depois reflete na igreja. Percebe como a gente muda? Não, tudo acontece na igreja, para depois ir para casa. É ou não é essa a ótica da cristandade nos dias atuais, dos nossos arraiais? Menino, agora enrolou. Pastor é polícia e pastor. Menino não pode ter uma rebeldia. Vou falar para o pastor. Menino não pode. Vou chamar a polícia. Aí enrolou. Pastor é polícia e pastor. Como é que esses meninos vão amar o pastor? Joga tudo para conta do pastor. Né? Primeiro em casa, depois na igreja. E não o contrário, na igreja e depois em casa. Então nossos filhos criam uma imagem, irmãos, diabólica da igreja. Se a gente não souber tratar, se a gente não souber fazer como deve ser feito. Não, a igreja é o pior lugar que tem. Por quê? Porque lá minha mãe me pinica. Porque lá minha mãe quer me amarrar na cadeira. Porque lá... E aí fica por conta da imaginação de vocês. Né? Quantas coisas, quantas atrocidades já não aconteceu em nossos arraiais. Não somos, irmãos, o que Deus espera que sejamos ou que fôssemos na igreja e no reino, porque nós não conseguimos ser em casa. Nós não conseguimos ser o que Deus espera que a gente seja no reino de Deus e na igreja de Jesus, porque nós não conseguimos ser aquilo que Deus espera que nós fôssemos em casa. Aí alguém poderia então dizer: pastor, mas lá em casa está tudo bem. Lá em casa não está faltando comida. Lá em casa é isso. É espiritualmente, irmãos, que eu estou falando. Talvez na sua casa possa ter de tudo. Só não tem Jesus.
É duro dizer isso, irmãos. Mas há lares de crentes, a casa de crentes, aonde tem de tudo. Televisão de 80, tem 80? 60, né? 60 polegadas. PlayStation para os meninos jogar. Tudo que você pensar de tecnologia tem lá. Só não tem Jesus. Só não tem Jesus. Desgraça. É uma desgraça. Tem tudo, mas não tem Jesus. Por quê? Porque Jesus, a pessoa quer dar Jesus para os filhos aonde? Na igreja. Ei, irmão. Esse tempinho que a gente passa aqui, que o povo fica doido para ir embora já, o pastor não pode pegar 40 minutos, que o povo já fica tudo querendo jogar pedra e sair correndo. Esse tempinho aqui é suficiente para a formação do seu filho? Não. Temos até uma escola bíblica dominical. Também não é suficiente. É a casa. É a sua casa. É o seu lar. É a sua família. Cuidar do seu filho lá, para que ele seja uma bênção na igreja e uma bênção aonde quer que se necessite. Deus sabe, irmãos, que o que um pai e uma mãe podem gerar em um filho. Deus sabe. Muitos pais não sabem. Mas Deus sabe o que uma mãe e um pai podem gerar na vida de um filho. Digo, tanto positivamente como negativamente. Deus tem ciência disso. Deus sabe disso. E por vezes nós não sabemos e não paramos para pensar sobre isso. Os males que temos gerado em nossos filhos, o mal que temos gerado em nossas famílias, impedindo que a família e que os nossos filhos sejam aquilo que Deus espera que fôssemos, porque os filhos e a família é o instrumento de Deus, irmãos, para a salvação, para que outras pessoas sejam também alcançadas pelo Senhor. Por isso, gera-se mais uma pergunta: o que estamos colocando dentro de nossos filhos? O que você está entupindo os seus filhos? Viajei com um pai há 2 semanas atrás. O filho, eu acho que tem 1 ano, deve ter 1 ano, maior do que o Felipe. Está começando a andar, né? Maior do que o Felipe. Felipe tem 10? Já tem 1 ano. E ele disse assim: pastor, eu tentei e não consegui. Porque o menino queria comer e não ficava quieto. E o menino só se aquietava quando ele colocava o tablet na frente. Aí ele viu que eu observei a cena, né? Aí foi conversar comigo sobre aquilo. Rapaz, eu tentei, mas quando chegou agora em 1 ano ele só come se tiver o tablet na frente. Eu tinha dito com a minha esposa que nós não íamos deixar os nossos filhos se enveredarem por essa tecnologia tão cedo. Nós íamos dar um tempo até que ele pudesse. E ele então confessou para mim dizendo: nós não conseguimos. 1 ano. 1 ano. Se tirar o tablet, não come, birra, joga a comida no teto. Aí eu vou deixar por conta da imaginação de vocês. O que pode acontecer se aquela criatura de 1 ano for contrariada? Morre, dá sangue no meio da canela, irmão. Quem é o adulto? Quem é o pai? Será que nós não estamos errados e errantes? O que estamos colocando dentro dos nossos filhos? Tudo muda. Essa foi a palavra que a Gisele disse. Tudo muda quando nós nascemos de novo.
Tudo muda quando a gente nasce de novo. Pastor, o senhor está falando domingo à noite para uma igreja lotada de crente, que eles precisam nascer de novo no que diz respeito ao trato com a sua família, ao trato com seus filhos, ao trato com Deus, ao trato com o que é sagrado, com o que é do reino de Deus? E eu respondo sim. Na história nós tínhamos 2 problemas com as crianças. O primeiro deles era a matar a infância das crianças, tornar adultos em miniatura. Isso foi por muito tempo criticado. Se vocês olharem umas fotos antigas, vocês vão ver como as crianças eram preparadas para se pousar nas fotos. Adultos em miniatura, a vestimenta, a roupa. Era ou não era assim? E hoje não tem nada a ver com a roupa, hoje tem a ver com comportamento. Quem está ditando as regras? A ponto de termos que fazer a pergunta, né? Quem é o adulto no ambiente? Quem é o adulto? Quem é o responsável? Tudo muda, irmãos, quando nascemos de novo. E nascer de novo, aqui eu quero ampliar essa visão do nascer de novo, não somente no sentido de aceitar a Cristo como seu Salvador. Nós sabemos que essa expressão é uma expressão de Jesus falando a Nicodemos quando ele foi se encontrar à noite com ele. Dizia: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, você não está entendendo. Eu quero ampliar isso, irmãos, para a ótica não do nascimento, estritamente falando, mas sobre a ampliação da visão. Se faz necessário, irmãos, se nós quisermos cumprir o que Deus espera que nós cumpramos, se nós quisermos realizar aquilo que Deus espera que realizemos no seu reino, na igreja de Jesus, em nossa família, nós precisamos ampliar a nossa. Ampliar de que modo? Ampliar, irmão, do modo operantes, espiritualmente falando. Ativar o módulo espiritual. Ativar o modo santificação. Ativar o modo, edificação, irmão. Temos que pensar sobre isso. O que Deus quer para esse tempo? Deus quer para esse tempo famílias transformadas, famílias santificadas, famílias farol, famílias sal, família luz, que transmita o amor de Deus para quem quer que esteja. Domingo passado eu falei sobre o exemplo do gadareno. Quando o diabo chegou na vida do gadareno, tinha alguma coisa diferente naquela vida, parou, irmão. Quando o diabo chegou ali e disse: ei, Jesus, o que o Senhor quer comigo? Eu estou quietinho no meu canto, o Senhor já vem me atormentar. E ele diz: não faz nada com a gente não, manda a gente entrar nos porcos. O homem fazia de tudo errado, morava nos sepulcros, não tinha cadeia que o segurasse, ele se cortava com as telhas, mas Jesus chegou na vida dele. O grande paradoxo, irmãos, é que Jesus está chegando na vida das pessoas e a gente não está vendo mudança na vida das pessoas. A pessoa diz: olha, agora eu sou de Jesus, amém, louvado seja Deus. Mas não vê nada acontecer. Não vê a transformação. Como é que nós vamos bem dizer as famílias da terra se os outros não conseguem ver em nós transformação? Irmão, não seja mais um no seu trabalho. Irmão, não seja mais um na sua família, não seja mais um na sua igreja, não seja mais um número, não, seja quem vai fazer a diferença. Haja de modo a que as pessoas entendam que você é diferente, porque Jesus já entrou na sua vida, e através da sua vida, e através da sua família, vai chegar a bênção aonde você pisar a planta dos pés. Para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos executar. Eu não disse no início para vocês que Deus deseja usar a família? E que é através da família que Deus vai abençoar toda a terra? Então, quando ele instituiu a família, ele estipulou princípios, orientações, que estão contidas no texto que eu li para vocês. O texto diz o seguinte:
voltar aqui no texto, vai dizer: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí eu digo, há muito casal, há muito lar que ainda não consegue ser um. Pastor Anderson postou um vídeo ontem que dizia assim: eu amo a minha mãe, mas inclusive eu faço a feira dela, ele dizia no vídeo, mas eu deixo ela longe da minha mulher. Quem olhar assim, esse pastor tá doido. E ele então justifica por quê. Ele diz, porque se ela andar perto da mulher dele, vai estragar o relacionamento dele com a mulher. Por isso o texto está dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Primeiro ponto: Deus é quem deve estabelecer cada casamento, cada lar. Foi Deus quem estabeleceu o seu casamento? Ou você casou por sua livre e espontânea vontade? Por que não dizer por sua livre e espontânea pressão? Deus está no seu casamento. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem trabalhou, quem elaborou, quem orientou. O lar bem estabelecido deve ser construído por Deus. Salmo 127, versículo 1. É Deus quem estabelece o casamento. Deus foi quem trouxe Eva até Adão. Foi Deus quem trouxe. Vocês encontram em algum lugar Adão pedindo mulher? Adão pediu uma mulher, irmão? Em nenhum momento. O próprio Deus foi quem disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou providenciar a ele uma mulher. E há muitos de nós que nem mesmo temos a convicção de que se foi Deus que preparou a mulher que temos e que está conosco. Aí o camarada já se encontra casado, com filhos, estabilizado. Aí escuta uma palavra dela: meu Deus do céu, não devia ser assim, mas é. Está perdido? Não. Você não tinha esse conhecimento, você não tinha esse princípio, você não pediu para Deus, você não falou com Deus. Você saiu caçando ao seu bel prazer, do seu jeito, que lhe agradasse aos olhos talvez. O lar bem estabelecido deve ser construído por Deus. Deus é quem trouxe Eva para Adão. Há um perigo, irmãos, em estar com tanta pressa para casar-se. A pessoa acho que não, né? Há pessoas que arranjam o seu próprio casamento sem depender da atuação de Deus. Há pessoas que arranjam o seu próprio casamento sem se preocupar com a atuação de Deus nessa escolha. Aí está fadado a quê? A derrota. Descansa no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Espere no Senhor. Segunda verdade, princípio sobre a formação do lar que eu quero ainda falar nessa noite. Deus, Ele é o Criador da família e orienta, irmãos, como ela deve funcionar. E aí, quando a gente fala como a família deve funcionar, nós nos deparamos, irmãos, com
a quantidade de famílias disfuncionais que existem. Quantas famílias disfuncionais? Ninguém sabe qual é a sua responsabilidade. Ninguém sabe qual é o seu papel dentro do lar. Ninguém sabe qual é a sua atribuição, sua responsabilidade. Aí ficamos, irmãos, dando tiro para todo lado. E não vemos a bênção de Deus ser elaborada e processada por meio de nós. E por vezes aqueles mais preocupados se frustram. Aqueles mais preocupados ficam desesperados. Irmãos, não se desespere, busque ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor agindo em nós. É o Senhor agindo em nossa família, guardando nossa família, orientando nossa família. Nossos filhos, nossos sonhos, nosso projeto. Deus é o criador da família e orienta como ela deve funcionar. É a base do texto que lemos. Primeira orientação sobre o funcionamento da família: deixar os seus pais. O casado deve deixar de dar preferência aos pais para dar preferência à nova relação dentro do novo lar. Eita! Briga de facão. Cumprir isso aqui. A Bíblia não está dizendo para matar a mãe, para matar o pai. Não, só está dizendo para você ter preferência. Onde na Bíblia você encontra o pedido para você amar pai e mãe? Primeiro versículo. Alguém encontrou aí? Qual é a única pessoa que a Bíblia diz para o marido amar? Hã? Eu escutei? Não, essa aí eu já sei, honrar pai e mãe. Eu não estou falando de honra, eu estou falando de amar ou amar. É a esposa. Aí tem gente querendo honrar a esposa e amar a mãe. Tem gente querendo honrar o esposo e amar o pai. É ou não é assim? Eu estou dizendo abobrinha aqui. Nós estamos invertendo. Como é que a família, irmãos, vai conseguir ser o instrumento de Deus se a gente não consegue obedecer o que a Bíblia está orientando? Um pastor dizia: não é importante conhecer a palavra. Aí ele deu uma pausa. Falei sobre isso hoje de manhã na minha sala. Todo mundo, mas como assim? Não é importante conhecer a palavra, aí depois dos 3 pontos ele continua. O importante é o que está aqui, ó. Viver a palavra, praticar a palavra. Não conhecer. Tem tanta gente que ama a palavra, que, sabe, que obedece a palavra sem mesmo conhecer. Tem um princípio intrínseco no nosso ser, na nossa vida. Aí tem gente que aprende a Bíblia toda de cabo a rabo, né? Decora o texto, não é sobre decoreba, não é sobre aprender a Bíblia do modo cognitivo. É, irmãos, aprender a praticar a Bíblia. Eu estava dando um exemplo na minha sala, eu falei assim, olha, não queira ler tudo não. Se você não der conta de ler a Bíblia toda no ano, não tem problema. Mas leia pelo menos um versículo por dia. E aplique. E foi da Kelly, foi na casa da Kelly, foi, né? E aplique, né? Isso na sua vida. E eu então dei 3 princípios, né, Kelly? Lembra ainda? Ah, esqueceu. Né? Leia um versículo que seja e encontre nesse versículo uma ordem de Deus. Encontre um princípio
e depois tente aplicar isso na sua vida. Faça isso. Só um versículo. Leia só um versículo. Esse versículo tem alguma ordem de Deus para mim? Deus mandando eu fazer alguma coisa? Tem, então eu vou fazer. Esse versículo tem algum princípio, quer dizer, algo que não muda? Algo que é eterno, não tem variação? Tem. Então eu vou aplicar isso na minha vida. Terceiro, aplique. Viva isso, viva a palavra, pratique a palavra. Há muito crente, irmãos, que conhece muito de Bíblia, mas não pratica nada. Aí deixa de ser bênção, deixa de ser o que Deus espera que ele seja. Então, deixar os pais. O casado deve deixar de dar preferência aos pais para dar preferência à nova relação dentro do novo lar. Virar a chave. Mudança. Transformação. Segundo princípio. Unir-se. Essa união deve durar enquanto os cônjuges estiverem em vida. Tem gente que no altar, no casamento, já está olhando para as outras que estão no casamento. Na recepção ele já está, né, de olho virado para as outras. Assinando no cartório e já pensando no que ela tem. Para caso haja, né, um divórcio, já pegar abocanhar alguma coisa. A gente às vezes fala isso e sorri, irmãos, brinca com isso, mas é uma verdade pura. Não podemos permitir que isso seja uma realidade em nós. Unir-se. O que adianta? Você se afasta da família, mas não tem alguém com quem você se une. Coisa boa, irmãos, é você ter alguém. Hoje eu entendo por que o Senhor disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Alguém com quem você possa contar, alguém que conhece os seus pensamentos, alguém, irmãos, que compartilha, comunga com você, de filhos, de sonhos, de dívidas, até das dívidas, né? Eu estava, mas a Lidiane, anteontem, sexta-feira, numa comunidade chamada Campo Alegre. Pensa num frio. E nós na beira de uma fogueira, esquentando os pés, jogando conversa fora, planejando, né? Planejando nossas vidas. Planejando as férias, que ela está de férias, né? Está de férias. Vamos ali, vamos acular e tal. É bom ter alguém com quem você possa compartilhar. Até mesmo as brigas, né? Compartilhar até mesmo a inquietação do nosso coração. Então temos que encontrar alguém para nos unir. Se queremos ser lar, se queremos ser família. Porque tem pessoas que casam, mas não tem cumplicidade, não tem união nenhuma. Tem um estudo que eu dou no curso de noivos, que o título dele é O Desafio de Ser Um. Ai, irmão. Ser um não é fácil, não. Unir é fácil, mas é princípio do lar orientado por Deus. Tem que unir, tem que estar junto. Eu falei para um casal de noivo, falei assim, qual vai ser a mochila que ela vai entrar? Ele olhou assim para a cara da menina, né? E pastor, é doido. Mochila? Eu falei, pai, tu nunca viu no casamento? Todo casamento a noiva e o noivo também entra com a mochila. E eles ficaram, foi hora, tentando descobrir isso. Aí eu fui explicar para eles. Cada um, quando se dispõe a casar, vem de um lar, cultura diferente, né? E vem a mochila carregada. E eu brinquei com ele. Vocês sabem aquela mochila cheia de bolsinho? Eu não tenho aquela mochila cheia de bolsinho, um zipzinho do lado. Menino, quando esse zip começa a ser aberto, é doloroso, irmão. Então, quando vocês estiverem num casamento, vocês vão caçar a mochila. Vocês não vão ver, mas ela está lá.
uma mochila cheia de novidades. Um bolsinho, velho, que parece que nem existe. Não tem um bolsinho assim escondido? Né? Naqueles bolsinhos moram ou habita os piores demônios. Estão lá naqueles bolsinhos. E eles pulam para fora quando estão os dois no casamento. Desafio de ser um. Princípio de um lar abençoado por Deus. Unir-se. Porque os bolsos podem até ser abertos. Mas se o casal tiver unido, ele vai subsistir e ele vai ser uma bênção na vida dos filhos, na vida de um do outro e na vida de toda a comunidade. Aonde ele chegar, a bênção vai chegar. Em nome de Jesus. Era para eu ler um texto aqui e eu não abri o texto. Vocês estão projetando? Abra para mim, por favor. Mateus 19. De 4 a 6. Quero ler esse. Mateus 10, diz 22. 19, de 4 a 6. E ele respondendo disse-lhes. Mateus 19, de 4 a 6. Disse-lhes. Não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Repete o que foi dito em Gênesis. Para que ninguém diga, não, mas isso aí era lá no Antigo. Não tem uns camaradas que tem essas. Não, mas isso aí é lá no Velho Testamento. Não, mas isso aí é lá no início. Não, foi repetido aqui, foi reforçado. Esses princípios que eu estou a apresentar a vocês, ele é reforçado, a ideia deles, em toda a Bíblia. Último ponto da noite. Último princípio. Deixar, unir. Fechou o segundo ponto. Terceiro ponto. Deus fez a família para ser prioridade para o homem. Sua família precisa ser uma prioridade. O mundo pode cair à sua volta, mas não deixe de priorizar a sua família. Cuide da sua casa. Cuide do seu lar. Cuide da sua família. Esse é um princípio do qual nós não podemos deixar de lado. Prioridade. Tempo de qualidade. Por mais que seja um tempo curto, mas que ele seja um tempo de qualidade. Deus seja em tudo louvado em nossas vidas. E que os nossos lares sejam um reflexo do que Deus é em nós. Que os nossos lares sejam instrumento de bênção para toda e qualquer pessoa que atravessar o batente da nossa casa. A porta, melhor dizendo, que tem um novo aí que não vai saber o que é batente, né? A porta da nossa casa. Irmãos, que a nossa família possa frutificar. Que nós tenhamos em nosso coração o entendimento, a compreensão que tudo começa na família. Tudo começa em casa. Não começa na igreja. Não começa na escola. Não começa na faculdade. Começa em casa.